Olá, seja bem-vindo. Esse é o nosso último episódio da série O que te mudou, onde exploramos as raízes emocionais da sua personalidade através da formação dos traços de caracteres. Nós temos 5 traços de caracteres e nesta série nós falamos desde o início como esses traços foram formados. E se você ainda não viu, eu sugiro que você dê uma olhadinha desde o nosso primeiro episódio, pois falamos lá todos os traços como foram formados, desde o traço esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista, e hoje nós vamos falar sobre o traço rígido, aquele que vive entre o desejo de ser impecável e o medo de ser trocado. E aí, você se identificou? Então fique comigo e vamos descobrir mais um pouquinho sobre a personalidade desse traço. Então, gente, vamos lembrar como é que tudo acontece. Vamos voltar para aquela imagem onde vemos a nossa coluna vertebral. Nesta coluna, nós vamos ver aí naquela parte rosinha, que é a parte da coluna sacral, né? É ali, quando essa região está sendo mielinizada, que é formada o nosso traço rígido. Gente, só lembrando aqui, né, lá no nosso primeiro episódio, a gente explica direitinho o que é tudo isso, o que é a mielinização, como é que essa mielinização acontece, o que é que está se passando na nossa mente, no nosso corpo, no momento que essa mielinização acontece. Mas só para relembrar um pouquinho, só resumindo, o que é que acontece? Conforme vai acontecer dessa mielinização, o nosso corpo ele vai ganhando sensação e controle. Então, o nosso traço rígido, ele é formado ali entre os 5 a 6 anos de idade. A criança, ela já tem ali bastante percepções do mundo. Então, essa região sacral, que é a região onde se encontra ali a região íntima, as partes íntimas, essa criança, ela começa a entender aí sobre essa parte sexual e começa a ter mais interações sociais. Vale ressaltar aqui, né, que é óbvio que não estamos falando de sexo a criança de 5 a 6 anos de idade. É óbvio que essa criança, ela não entende sobre sexo. A gente está dizendo aqui que essas regiões aí, onde tem os órgãos sexuais, elas vão ganhar mais sensibilidade. Se a gente está falando de mielinização, a gente está falando de sensação e controle. Essa região, a criança vai sentir ali uma sensação que ela não sentia até pouco tempo atrás. É quando a criança ela vai ficar mais curiosa, ela vai se tocar mais, vai ter ali alguma sensaçãozinha diferente que ela não tinha anteriormente. Então ela vai querer explorar isso, vai ter curiosidade de olhar para o seu órgão, para o órgão das pessoas ao seu redor e comparar, uma curiosidade natural de qualquer criança nessa fase. É uma fase também que as crianças elas vão estar buscando aí mais aprovação das suas figuras responsáveis, seja ali o seu pai, a sua mãe ou as figuras ali, né, os adultos que são os cuidadores dessa criança. Então essa criança vai ter uma percepção social de pares, ela vai ter uma percepção que o mundo funciona em pares, ou seja, tem o vovô e a vovó, o titio e a titia, a mamãe e o papai. É o momento que essa criança começa a perceber que ela está só no mundo e aí ela vai buscar o seu par. Significa que as meninas elas vão ficar mais próximas a seus pais e os meninos vão ficar mais próximos às suas mães. Então, geralmente, nessa fase onde a criança ela tem essa percepção, os homens vão ser mais próximos das mães e as meninas vão ser mais próximas dos pais. É aquele caso, né, onde a menina é a princesinha do papai e os meninos são os filhinhos da mamãe. E esse padrão ele continua aí no decorrer do seu desenvolvimento até a vida adulta. É aquele padrão onde a gente percebe que os homens, apesar deles se casarem, deles terem aí, constituírem família, mas eles colocam sempre a mãe em primeiro lugar, deixa sempre as suas esposas, as suas mulheres em segundo plano. Isso a gente vê muito por aí e geralmente são de pessoas que têm esse traço predominante.
No caso das mulheres, elas vão ter aí problemas diversos com relacionamentos afetivos. Elas vão ter aí o chamado dedo podre, que acaba aí encontrando homens narcisistas, homens que não agregam em suas vidas, homens que têm aí diversos problemas, né? Então, isso é decorrente justamente daquela percepção que essa menina teve lá na infância do seu pai herói, do seu pai inalcançável, inatingível, onde ela precisa reafirmar isso quando ela escolhe. A gente sabe que funciona através do subconsciente, não é uma coisa que a pessoa quer, não é por espontânea vontade, mas durante a vida essa mulher ela vai escolher homens que sejam inferiores a seu pai, porque nenhum homem pode chegar aos pés do seu pai. É mais ou menos assim que funciona o subconsciente. Então, essa mulher e esse homem, geralmente, eles vão ter muitos problemas com relacionamentos. Vão ser pessoas que são ciumentas ao extremo, vão ser pessoas que vão ter muita instabilidade em relacionamentos, uma predisposição a não ter relacionamentos duradouros, uma predisposição a trair, sim, porque as pessoas que têm esse traço predominante têm esse medo da traição, da exclusão. Então, geralmente, eles têm medo de ser traído. Então, o tempo inteiro, eles acham que vão ser traídos, então eles não confiam e muitas vezes também acabam traindo para não ser traído. Então, só voltando, lá na infância, essa criança percebe o mundo em pares, ela percebe que precisa ter o seu par. A menina fica mais próxima do pai, é a princesinha do pai. O menino é o filhinho da mamãe, ele fica mais próximo da mãe. E aí, geralmente, é aquela criança que fica ali entre o relacionamento do pai e da mãe, quer dormir na cama com o pai e com a mãe, quer estar sempre ali se colocando e às vezes até meio que disputando essa atenção ali entre o casal. E no decorrer da vida, essa pessoa ela vai ter esse padrão de disputar, de ter ciúme, de triangular, não apenas no relacionamento amoroso, mas também nos seus relacionamentos no dia a dia, seja no relacionamento familiar ou entre amigos. Ela vai estar sempre disputando, sempre querendo estar em primeiro lugar, sempre querendo ser a primeira opção. Então, se no trabalho ela vai ser uma pessoa altamente competitiva, na verdade, a competitividade vai estar em todas as situações. Essa pessoa é uma pessoa muito competitiva. No seu ambiente de trabalho, ela vai dar o seu máximo para que ela não seja trocada por alguém. Se, por exemplo, acontece no trabalho uma situação onde alguém tem uma promoção, que essa pessoa que tem esse traço rígido muito acentuado, essa pessoa almejava essa promoção e aí o seu colega tem essa promoção, ela vai com certeza entrar numa dor terrível, uma dor de que não foi suficiente, de que não foi capaz, de que foi excluída e ela vai entrar aí nesse processo da dor do traço, que é a dor de ser trocada, de ser excluída, de ser excluído. Essas pessoas, por serem muito competitivas, muitas das vezes, quando elas estão na dor, elas também acabam sendo bastante invejosas. Então, e elas não conseguem determinar o resultado que elas estão querendo e outra pessoa tem aquele resultado que ela almeja, então ela vai desenvolver aí essa inveja, que vai ser muito tóxica e vai desenvolver muitos problemas emocionais. Elas são pessoas que são muito proativas, muito competitivas, são excelentes no que fazem. Então é aí que a gente entra com o recurso do rígido. Assim como temos a dor, sabemos que cada traço tem também o seu recurso. E o recurso do rígido é justamente essa execução, essa proatividade. O rígido, ele é excelente em tudo que faz, ele é proativo, são pessoas extremamente competentes em tudo que faz, porque eles são extremamente competitivos, então eles vão querer ser sempre o melhor, vão querer ser sempre a primeira escolha, sempre visando não ser trocado, não ser substituído, não ser excluído. Então, sempre visando ali se defender daquela dor. Então, essa pessoa é uma pessoa que é altamente competitiva, está sempre superando seus limites,
para mostrar que é o melhor em todas as situações. Seja na função mais simples possível, o rígido ele não admite perder para ninguém. Então ele sempre vai estar dando ali o seu máximo, sempre se empenhando para fazer o que ele puder fazer melhor, porque ele quer estar sempre na frente, sempre à frente de todos. Então, a gente vai ver aí, a maioria dos atletas, eles têm aí como seu traço forte o traço da rigidez. Geralmente nas academias nós vamos ver também bastante rígido, e é aí que a gente vai entender por que no formato do corpo do rígido a gente vê aí simbolizando a ampulheta, que é o símbolo desse traço, que é justamente por conta das curvas, né? Então, a ampulheta representa aí essa harmonia. O rígido ele tem um corpo harmonioso, tem aí essa musculatura bem torneada, né? São aqueles atletas, aquelas atletas bem torneadas, o corpo esculpido, aquela figura, aquela imagem de perfeição, né? Que a gente acha, pelo menos, que é a perfeição. Inclusive, esse perfeccionismo do rígido é o que mais coloca ele em apuros. Por exemplo, a procrastinação vem muitas vezes para essas pessoas disfarçada de perfeccionismo. É aquela pessoa que tem aí os seus projetos que ficam todos lá acumulados, guardados, engavetados, e essa pessoa não coloca em prática justamente por achar que não é perfeito, que não está bom o suficiente, porque o rígido ele quer aparecer, mas ele quer aparecer perfeito, ele não quer aparecer de qualquer jeito. Por exemplo, eu tenho um percentual alto de rigidez que não me permitia que eu gravasse vídeos no YouTube, porque eu sabia que não ia ficar lá essas coisas. Eu não entendo muito bem de edição de vídeo, não tenho enfim, os componentes, digamos assim, que necessitam um vídeo, como a gente está acostumado a ver aí, mas a gente tem que sim trazer o nosso recurso, que é o da proatividade, da ação, e colocar tudo isso ao nosso favor, sabendo que não vamos sempre ser perfeitos, ninguém vai conseguir ser perfeito o tempo inteiro, então a gente tem que se acolher nesse sentido, não é verdade? Inclusive, eu estou preparando um material, na verdade ele já está prontinho, e eu vou colocar um vídeo falando sobre isso, sobre a procrastinação dos traços de caráter. Será, talvez eu faça uma série aí sobre procrastinação para cada traço, eu estou vendo aí direitinho o que é que eu vou fazer, mas tem aí um e-book que já está prontinho, que eu vou estar passando aqui para vocês, falando como é que cada traço entra na procrastinação e como é que faz para poder sair dessa procrastinação. Então, a gente sabe que a procrastinação não adianta, por mais que a gente fuja, a gente acaba entrando, seja por um motivo ou por outro. E o autoconhecimento é a chave para a gente conseguir se livrar dessa procrastinação. E quando a gente tem esse autoconhecimento através dos traços de caracteres, isso ajuda demais, porque a gente vai saber o nosso padrão de funcionamento, e sabendo o padrão de funcionamento de cada traço, a gente vai saber como agir, como entrar com os recursos para estar aí atuando, né, nessas situações onde a gente percebe que essa procrastinação ela está ali tomando conta do nosso dia a dia e acaba que nos prejudica de uma maneira geral. Então, fiquem atentos se esse assunto te interessa. Eu peço que você já dê um joinha, já me siga para ficar atento para os próximos vídeos, além dos vídeos sobre análise corporal. Como eu bem já falei aqui para vocês, eu vou estar postando também coisas, assuntos sobre as ferramentas de terapia que eu utilizo. Também vou falar aqui sempre sobre expansão de consciência. E é isso, mais uma vez. Agradeço por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.